Efésios capítulo de número 5, versículos de números 1 e 2. A Bíblia diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O que eu acho interessante desse texto é que Paulo vai desenvolver um raciocínio sobre sermos imitadores de Deus. Em um tempo e uma geração que vivemos, onde se imita tantas coisas ruins, Deus chama atenção na sua palavra, para que nós possamos sermos seus imitadores. E esse texto, ele vai entrar dentro de um contexto onde Paulo vai falar sobre família. Você vai logo acompanhar adiante. No capítulo 5 mesmo, ele vai entrar falando sobre mulheres, homens, sobre casamento, vai falar sobre filhos, capítulo 6. Então, esse texto está direcionado, biblicamente, sobre uma conduta que nós devemos ter, a começar dentro da nossa própria casa. Diferente do que muitos imaginam e pensam sobre a igreja, ela nasceu dentro da nossa casa. Deus quer que a nossa vida seja uma vida exemplar para outros. E como é que esta vida exemplar vai ser para outros? Deus tem algumas dicas importantes na sua palavra, das quais nós precisamos exercitar. Quando Deus criou Adão e Eva, o princípio da criação estabelece um relacionamento de Deus com o homem, e o homem como família. Muito antes da igreja, Deus já tinha um projeto em manifestar-se na família. Quando o pecado entrou na raça humana, aquilo que nós tínhamos de Deus, parte nós perdemos. Por exemplo, você vai ler lá em Gênesis, que Deus vai dizer o seguinte: façamos o homem, isso está no plural. Ele diz a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas você vai perceber que a imagem de Deus nós continuamos, mas a semelhança de Deus nas suas características nós perdemos. Então hoje o homem, ele não consegue ser semelhante a Deus. Por isso que você vê tantas coisas ruins aí fora. Você vê mãe abandonando filho, você vê filhos abandonando os pais, você vê a família monogâmica, projeto de Deus, sendo afetada de uma forma muito agressiva hoje. Valores sendo invertidos dentro das casas. Então, essa semana eu me peguei a falar com Deus sobre esse tema. E é interessante que o Novo Testamento vai nos mostrar algumas coisas a respeito de sermos semelhantes a Deus, de imitarmos a Deus. Deus quer ser imitado, mas não é uma tarefa fácil você imitar a Deus. Por quê? Porque algumas coisas você vai ter que mudar em você mesmo, senão nós não conseguimos imitar a Deus. A essência de Deus é pura, ela não tem pecado. Então nós temos que perceber que algumas coisas em nós vão contribuir para que a gente não consiga, de alguma forma, imitar a Deus. Mas Paulo já havia falado isso, graças ao nosso bom Jesus, que nós podemos agora vencer coisas que anteriormente nós não conseguimos vencer. Então eu fui observar algumas coisas interessantes na Bíblia, e eu quero te mostrá-las, como Deus ele espera algumas coisas de nós. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Paulo vai dizer assim, porquanto
aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme o quê? A imagem do seu Filho. Então a salvação que veio a nós, de alguma forma, Deus com esse projeto deseja nos aproximar novamente dele na sua semelhança. Esse é o projeto de Deus. Você vê como nós, biblicamente, a igreja tem algumas coisas que está muito distante do projeto original de Deus. Porque o que Deus se importa comigo e com você? É que nós voltamos novamente a refletir a imagem dele. E a imagem de Deus precisa ser refletida dentro da nossa casa. Porque a partir da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, com os nossos filhos, é que nós vamos começar a mostrar agora novamente a glória de Deus. Então aqui vai dizer que de antemão, essa palavra predestinado ou destinados de antemão, para sermos a imagem de Jesus. Note uma coisa importante. Quando Jesus disse para Felipe, em João 14, o caminho ou o lugar para onde eu vou, vós não podeis ir agora. E aí Felipe disse, mas para onde tu vais? Como saberemos o caminho? E o que Cristo falou? Eu sou o caminho. Aí Felipe não bastante disse, mas então Senhor, olha só, mostra-nos o Pai e isso basta. Jesus olhou e disse, Felipe, quanto tempo estou com vocês? E você não conhece o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Por quê? Porque Jesus refletiu a imagem do Deus invisível. E já logo ele se identificou então com o Pai. Então nas suas características, na sua imagem, na sua semelhança, ele disse, quem está falando comigo, está falando com o Pai. Porque ele e o Pai eram a mesma pessoa? Não. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Mas mesmo sendo uma pessoa diferente, ele traz a imagem do Pai. Agora eu e você, na condição de cristão, também devemos trazer a imagem do Pai. E a imagem do Pai está na pessoa do Filho. Então Paulo vai dizer aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Então começa por Jesus, mas ele estende a nós, para que hoje nós possamos refletir na sociedade o Pai. Como é que o mundo vai ver Deus? É através da igreja, é através do nosso viver, é através do nosso procedimento familiar, é da maneira que nós edificamos a nossa casa, é da maneira que nós criamos os nossos filhos com temor, é da maneira com que nós passamos segurança da nossa fé e do que cremos. Então você começa a observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, 1 João capítulo 2, vamos lá? Capítulo 2, verso 6. 1 João capítulo 2, verso 6. Vamos ler o 5 também. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Como é que eu sei que eu estou nele? Que eu estou em Deus? Porque hoje você vê as pessoas dizendo que elas têm Deus na sua vida. Sim ou não? Algumas se ofendem quando você diz algo bíblico e ela diz, está dizendo que eu não tenho Deus na minha vida. Que negócio é esse? Eu tenho Deus tanto quanto você.
Mas eu tenho a minha forma de ter Deus, alguns dizem. Mas olha o que João vai dizer aqui. Aquele que diz que permanece nele. Aquele que diz, olha, eu tenho Deus na minha vida, tenho Deus na minha casa. O que ele vai dizer aqui? Esse deve o quê? Andar como ele andou. Em outras palavras, viver como ele viveu. E como é que ele viveu? Ele não viveu para si, ele viveu para o Pai. Todos os atos de Cristo na terra foi agradar o Pai. Ele disse, eu não vim para fazer a minha própria vontade, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Quando os discípulos disseram, ensina-nos a orar, ele disse, vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Aonde? Na terra, como ela é feita já no céu. Então a vontade de Deus, sublime, perfeita, harmonicamente, ela atua no céu. Mas na terra Deus nos deliberou uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu escolho minhas amizades, eu escolho com quem eu vou casar, eu escolho meu emprego, eu escolho um estilo de vida. Mas para mim ter Deus na minha vida, no meu casamento, no meu estilo de vida, para mim ter Deus na minha vida, eu preciso agora aprender que o Evangelho me abre a porta dos céus, para mim andar agora como ele andou. Para minha família manifestar agora aquilo que ele trouxe nele, a glória do Pai. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então 1 João vai dizer, aquele que diz que permanece nele, que tem Deus na sua vida, esse deve andar como ele andou. Então uma das coisas que Jesus fez, ele não brincou com o pecado. Ele sempre tratou o pecado como pecado. Ele nunca deixou que as coisas erradas envolvessem a sua vida. Ele teve um posicionamento muito claro. 1 João capítulo 2. Volte um pouquinho. Aliás, é 1 Pedro capítulo 2, verso de número 21. Portanto, para isto mesmo fostes o quê? Chamado. Pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, ou em vosso lugar, deixando-vos o quê? Exemplo para seguirdes os seus passos. Olha que interessante. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum achou em sua boca. Verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não... O que ele fazia? Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. O que ele está dizendo aqui? Qual é o problema hoje de divórcios, de separação de famílias? Qual é o problema que opera hoje na vida da sociedade moderna? É que a gente não leva desaforo para casa. Quando o marido fala uma coisa, a esposa rebate. Quando a esposa fala uma coisa, o marido rebate. Quando o pai fala uma coisa, o filho rebate. Quando o filho fala uma coisa, os pais rebatem. E nós ficamos num trocadilho, troca e troca e troca e troca, e nós descaracterizamos aquilo que é a mensagem do Evangelho, que é você trazer para a tua vida a retidão de Deus na pessoa de Cristo e começar a refletir a glória de Deus. E então você vai perceber que boa parte das coisas se envolvem, porque nós falamos muito mais emocionalmente, muito mais com a nossa razão, com o nosso intelecto, do que propriamente com a instrução da palavra de Deus. E é no campo da instrução da palavra de Deus que o diabo já está derrotado. Mas quando nós pensamos no nosso conhecimento limitado,
muitas são as vezes que nós perdemos a batalha antes de começarmos ela, porque ele é muito sagaz e muito violento. Ele sabe como funcionam as coisas. Então eu comecei a observar aqui algumas coisas interessantes. Sabe, 1 Pedro está dizendo que nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E o exemplo dele foi, quando o ofendido foi, ele não revidava. Então o que Deus está dizendo? Quando nos ofendem, você não tem que ficar magoadinho. Você tem que pegar a ofensa e levar para aquele que é reto juiz, que sabe julgar todas as coisas de modo perfeito, amém? E ele olhando vai julgar aquela questão. Mas o que a gente faz? Não leva desaforo para casa. E aí nós estamos mostrando a nossa imaturidade com relação ao conhecimento profundo da palavra de Deus. Agora, vamos mais longe. 2 Pedro, 1 Pedro nós lemos, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor. E somos, olha o que está dizendo aqui, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então o que Deus deseja, quando nós conhecemos o Evangelho entra na nossa vida, é que agora a imagem de Deus comece a ser moldada novamente, forjada, através da sua glória. É um processo que Deus inicia em nós. Por isso Paulo vai dizer, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Um processo de Deus trabalhando em nós. Mas o quanto nós já estamos sendo trabalhados por Deus? Ou quanto nós já fomos trabalhados por Deus? Esse é o ponto. E aí você vai ver que Jesus vai mostrar a causa de algumas falências. Se ele está falando em transformação através da sua glória, olha o que ele vai falar em Mateus 19, versículo de número 8. Mateus, capítulo 19, versículo de número 8. O contexto desse texto, Jesus está falando sobre família, está falando sobre divórcio, está falando sobre separação. E no versículo 18, ou no versículo 8, melhor dizendo, Jesus vai dar uma resposta a uma pergunta que foi feita a ele. E ele vai dizer assim: respondeu-lhe Jesus, por causa do quê? Por causa do quê, igreja? Da dureza dos vossos corações. A maioria da falência da família se dá pela dureza do coração do homem. E quando eu falo homem, estou falando no contexto universal, homem, mulher. Ou seja, nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Porque quando nós somos trabalhados por Deus e um incidente ocorre e o nosso coração está sendo moldado por Deus, nós reagimos de forma diferente. Por quê? Porque o Espírito de Deus agora está em nós, trabalhando a imagem de Deus na nossa vida. Mas nós inculcamos na cabeça, muitos inculcaram, que igreja é um lugar de prosperar. É um lugar que eu dou tanto e Deus me dá tanto. Ou é um lugar de vertentes de milagre, que eu estou doente, eu entro e saio sarado, mas eu não tenho compromisso com Deus. Eu quero um benefício de Deus na minha vida. Não, esquece isso. Deus cura? Cura. Deus é um Deus de milagre? Sim, é um Deus de milagre. Mas o maior milagre que Deus quer fazer na tua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta Terra, é fazer com que novamente sejamos a imagem do Deus vivo.
que possamos refletir aquilo que Deus em Cristo trouxe novamente à terra. Essa é a vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, começa dentro da nossa casa. Precisamos trabalhar o nosso coração. É interessante. Olha o que Deus vai falar no Velho Testamento, lá em Ezequiel, capítulo de número 36, versículo 26. Dar-vos-ei o quê? Um novo o quê? Coração. Eu já falei várias vezes nos cultos o que é coração para Deus. Quando você tem um problema cardíaco, você diz: eu preciso ir no médico cardiologista, eu preciso ver como é que está o meu coração. Mas quando você está com problemas de ordem geral na vida, o coração que está afligindo não é esse que bate no peito. É aqui. É a tua fonte de armazenamento, o teu software, aquilo que fica escondido que ninguém vê. Onde você tem vontades, você tem desejos. É ali que precisa mudar. Então quando Adão e Eva pecaram, o coração do homem se desregulou. Agora Deus anuncia pelo profeta e diz: dar-vos-ei um novo coração. Uma maneira nova de vocês pensarem, de vocês verem as coisas. E porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração do quê? De pedra. E colocarei, dar-vos-ei um coração de carne, ele diz. Então você já começa a entender aqui o contexto divino de mudar o comportamento nosso. Porque um coração de pedra, ele não sente, ele perdeu o sentido das coisas. Mas de carne, ele vai ter novamente sentimentos. Então Deus está mostrando, precisa mudar isso aqui. Por isso Paulo, ao escrever Romanos capítulo 12, ele diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem muitos cristãos vivendo na igreja que não estão vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas pastor, como é que eu mudo isso? Eu vou te mostrar biblicamente. O que Deus espera de nós? Como Ele vai trabalhar na nossa vida? Para que a gente possa superar os ventos e as adversidades que se levantam no dia a dia. Jesus não disse que nós não teríamos mais problema ao recebê-lo no nosso coração. Ele disse que nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu as batalhas. Então já logo eu entendo que se eu estiver nele, eu também vou ter conteúdo dele para vencer as minhas batalhas. E as maiores batalhas hoje do ser humano é dentro da sua casa, é na sua família. Então eu comecei a observar aqui como Deus deseja nos aproximar da sua natureza, essa nova natureza de Deus, para ela afetar o nosso relacionamento, afetar o nosso cônjuge, os nossos filhos, para que Deus possa brilhar dentro disso. E eu anotei aqui 3 coisas que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Se de fato nós desejamos ser imitador de Deus. Se você não quer só vir na igreja por vir, não pastor, eu quero fazer o que Paulo está dizendo, eu quero ser um imitador de Deus. Como é que eu posso ser um imitador de Deus? Bom, eu vou te dar 3 coisas importantes biblicamente que você precisa exercitar na tua vida todos os dias, para que 1 Coríntios capítulo 3 verso 18, que diz que estamos sendo transformados de glória em glória, ou seja, ao passar de cada dia nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus, mais semelhante a Jesus. E a primeira característica que Jesus veio mostrar de Deus,
e nós precisamos desenvolver na nossa vida é a característica do amor. Primeira delas, amor. Diga comigo, a primeira característica para imitar a Deus é desenvolver o amor. Pastor, mas eu tenho amor na minha vida. Irmãos, nós temos vários tipos de amor. Se nós formos olhar biblicamente ao chamado dicionário, nós vamos encontrar o amor entre casal, conhecido como amor eros. Professor Charles, me ajuda aí. É isso, né? Amor eros. Está falando de relacionamento, marido e esposa. Temos isso? Temos. É uma atração, é um desejo. Depois nós temos o amor entre pais e filhos. Temos isso também, sim ou não? Temos. Temos também o amor entre irmãos. Temos isso, sim ou não? Temos. Mas nenhum dos três é a ligadura que te faz semelhante a Deus. Qual é o amor que te faz semelhante a Deus? O amor ágape. E as características do amor ágape é totalmente diferente do que alguns pensam que é amor. Biblicamente você vai aprender como Deus se manifestou a nós através desse amor. Muitos dizem assim: ah, tem faltado amor na igreja. Não. Tem faltado amor em alguns indivíduos que compõem a igreja, isso sim. Mas na essência a igreja nunca faltou amor. Porque Jesus tem edificado a sua igreja, amém? Agora, vamos lá no amor. É interessante que essa questão do amor, ele vai falar lá em 1 João capítulo 4. E essa é a base para nós começarmos a ter um coração capaz de imitar a Deus. Capítulo 4, 1 João 4, 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Primeira coisa, característica de Deus, na sua essência, Ele é amor. Mas o fato dele ser amor, Deus suporta, mas Ele não tolera. A gente acha às vezes que Deus tem que tolerar. Não. Tolerância é omissão. É quando você faz vista grossa para alguma coisa que não mudou e você diz: ah, deixa assim. Deus não faz isso. O desejo de Deus é transformar. A Bíblia fala muito claro. Então a nossa imagem precisa refletir Deus. Essa é a vontade de Cristo. Cada dia mais trabalhar no nosso ser para que Deus seja glorificado na nossa família, seja glorificado no nosso casamento, seja glorificado em tudo o que fazemos. Então o apóstolo começa dizendo: Deus é amor. Diga comigo: Deus, Ele é amor. Então, para mim ser um imitador de Deus, sabe, para mim entender essa questão, para mim ter isso muito claro na minha vida, eu preciso aprender agora a linguagem do amor. E isso está em 1 Coríntios 13, vamos lá? Primeiro Coríntios capítulo 13. Paulo vai terminar o capítulo 12 no último versículo dizendo que nós deveríamos procurar os melhores dons, zelar por eles. E ele vai dizer: e eu vos passo a mostrar um caminho ainda sobremodo, o quê? Excelente. Diga comigo: um caminho sobremodo excelente. E aí ele vai falar sobre esse caminho, e ele vai começar a dizer algumas coisas interessantes. Ó, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos,
Você já viu alguém falando em línguas? Sim ou não? A gente se arrepia às vezes, né? Ai, está falando em línguas. Tá, e daí? Pode estar falando em línguas e está adulterando. Porque a línguas é um dom, mas ele não é o maior dom. Não é o falar em línguas que nos transforma. O que nos transforma é o dom do amor. Aí você vai ver Paulo dizendo assim, ó: ainda que eu tenha o dom de profetizar, eu tenho o dom da palavra, tenho o dom de ensinar. E esse é um ponto interessante que ele está dizendo, ó: conheça mistérios, conheça a ciência, e eu tenho tamanha fé capaz de transportar os montes. Se eu não tiver esse amor, nada serei. É por isso que a gente vê alguns cantores que cantam, viajam pelo Brasil todo, empolgam pelas suas músicas, e você diz: nossa, senti a presença de Deus. Mas ele não está amando a sua casa, ele não está amando a sua família. A imagem de Deus não está nele. Nessa circunstância, muitos estão vivendo ocos, vazios de Deus. Não estão conseguindo imitar a Deus. Tem os dons de Deus à sua disposição, nas suas essências. Deus não revoga aquilo que Ele dá. Então a gente olha algumas coisas assim, você fica surpreso. Eu estava ouvindo essa semana uma canção do Kleber Lucas. Esse cara tem canções incríveis, mas ele fracassou em 6 casamentos. Se diz pastor, mas eu tenho convicção que o dom do amor passa longe dele. Por quê? Porque o dom do amor vai nos transformar a imagem de Deus, amém? Quanto mais eu trouxer a presença de Deus para a minha vida, mais características dele vão ser firmadas e fundamentadas dentro da minha vida. Com base em o quê? A palavra. E ele vai dizer mais aqui: eu posso ter uma fé enorme, transportar montes, mas o segredo não está nisso. Paulo vai dizer adiante ainda: eu possa fazer caridade, distribuir meus bens, dar aos pobres, entregar até a minha própria vida para ser queimada, mas se eu não tiver esse amor, nada serei. Porque é esse amor que vai revelar a característica de Deus em nós. E aí ele vai entrar no versículo 4, dando algumas coisas importantes e dicas sobre o amor ágape. E ele começa dizendo: o amor ágape é paciente. Se tem uma das coisas que Deus é conosco, é paciente. Então alguns dizem: pastor, mas eu desde criança me criei dizendo Jesus está voltando, mas esse Jesus nunca volta. Não é que ele está atrasado, não. É que ele é paciente, ele não quer que ninguém se perca, ele quer que todos sejam transformados. Ele fez o céu para nós habitar, não o inferno. Ele quer nos moldar a nossa casa, ele não quer que ninguém fique para trás. Então esse amor, ele é paciente, ele tem paciência. Já logo quando eu me identifico com Deus, uma das coisas que Deus vai fazer em nós é que o nosso espírito também seja de paciência. Mas hoje você vê conflitos dentro de casa, onde não há paciência. E qualquer coisinha eu volto para casa dos meus pais. O que tu está pensando? Muitos estão dentro da igreja. Então, para refletirmos a imagem de Deus, nós precisamos desenvolver, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida e começarmos a olhar as características de alguém que está caminhando com Deus. O amor é paciente. Deus tem paciência. Já logo, se eu me identifico com Ele, na condição de filho, eu carrego a sua imagem, também preciso ter paciência. Será que nós somos pacientes hoje no trânsito?
Como está o grau da nossa paciência? Como nós reagimos quando alguém cobra alguma coisa sobre nós? Ele vai dizer: o amor é do bem, ele é benigno. Ele vai dizer: o amor não arde em ciúmes. Então o que rola dentro de um casamento, dentro de uma família com ciúmes, não vem de Deus, ele assume, é pecado. Então como posso eu dizer que amo a Deus, que estou nele, se o coração arde em ciúme? O amor ágape não tem ciúme. Já logo, se eu estou caminhando nesse amor, desenvolvendo isso na minha vida, eu consigo vencer isso. O amor não é ciumento, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses. Tem interesse no negócio. Por que eu estou aqui? Qual a razão? O que eu ganho? O amor não disputa negócio, não tem interesse. Ele se mostra por si próprio. Ó, eu estou aqui. Diz aqui: não se espera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, regozija-se com a verdade. O verso 7: tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então quando Paulo diz: sede pois imitadores de Deus, a primeira característica que eu e você precisamos trabalhar firmemente na nossa vida é a questão do amor de Deus. Desenvolver esse amor na nossa vida. Por quê? Porque ele é importante. É assim que eu vou imitar Deus. É assim que eu vou trazer a imagem de Deus na minha vida, onde muitos vão poder ver Deus nos meus atos, Deus na minha família, Deus no meu casamento, Deus nos meus negócios. Começa a ver uma imagem que está se refletindo. É interessante o que ele diz aqui: o amor jamais acaba, ele permanece. No 13 diz: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Então na sua característica, a importância de você entender esta questão de um amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, que se regozija com a verdade, que tem prazer que as coisas deem certo. Nós vivemos num tempo hoje onde casais, alguns torcem para que não dê certo um no outro, só para se dizer: eu estava certo, você estava errado. Viu como deu errado? É porque eu estava certo. O amor não se conduz dessa forma. Ele não é inconveniente. É um amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera. Amém? Terceira característica, aliás, a segunda característica que nós precisamos ter na nossa vida é desenvolver esse amor e aprender a ceder nas coisas. A Bíblia diz em Amós: andarão dois juntos sem que haja acordo? De modo algum. Então é necessário aprender a ceder nas coisas. Não achar que é dono da verdade em tudo, mas permita-se que Deus agora trabalhe dentro do teu lar, na tua casa. Maridos, esposas, pais e filhos sendo trabalhado por Deus. Porque se um coração duro
Moisés lavrou uma carta de divórcio e Jesus disse: lembra que não foi sempre assim. Foi por causa da dureza dos vossos corações, porque o coração empedrou, te encheu de razão, não admitiu. Agora só resta uma coisa: separa. Mas Jesus disse: o princípio não foi assim. Não separe o homem o que Deus uniu. Ou seja, lute, batalhe, pegue as armas que Deus te deu e vá lutar com elas, não as armas carnais. Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Também vai dizer que as nossas armas não são carnais. Então nós precisamos nos munir disso. E quando a gente aprende a ceder, sabe, é interessante. Mateus capítulo 5, verso 39, ele vai dizer: eu porém vos digo, não resistai ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Ao que te demandar contigo e te tirar a túnica, deixe também levar a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja lhe empreste. Esse é o ensinamento de Jesus. Quando nós exercitamos isso na nossa vida, nós nos tornamos maleáveis. Deus pode operar em nós, porque nós vamos nos tornando semelhante a Ele, na sua essência. Alguns dizem assim: nós não temos que olhar para as pessoas, não olhe para o homem é falho, olhe para Deus. Isso não é bíblico. Jesus disse: Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, Ele traz chuva para justos e injustos. Então sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí nós queremos justificar que nós não mudamos, que não tem que olhar para nós, tem que olhar para Deus. Não, nós temos que ser imitadores de Deus, para que as pessoas possam olhar para nós, olhar para a nossa conduta, olhar para a nossa família e digam: eu quero ser como você está sendo com Deus. Onde você vai poder sentar e dizer o que você fez para que Deus pudesse trabalhar e atuar na tua casa. Você cedeu o teu coração para Deus. Você deixou Ele tirar o coração de pedra e te colocar um coração de carne. Você deixou Ele começar a introduzir as leis dEle no teu coração, para que você pudesse ser trabalhado por Ele. Aí você começa a entender como Paulo deseja, como o Espírito Santo deseja, que Deus possa trabalhar em nós e nos torne semelhante a Jesus. Sermos a imagem dEle, refletirmos Ele em todas as coisas. E Ele vai falar mais. Se nós seguimos Deus como nosso modelo e referência aos nossos princípios, nossa família em tudo vai funcionar. Por que não funciona? Porque nós tentamos piratear alguma coisa. Saímos do original e colocamos um paralelo. Sabe? É aquilo que você bota e já não funciona de cara. Mas aquilo que é peça original, aquilo que Deus troca, funciona. E começa a mostrar as características de Deus. Aleluias. Diga comigo: Deus, ajuda-me a crescer no amor e ter um coração capaz de ceder, para que eu possa aperfeiçoar a tua imagem em mim. E a terceira coisa que nós precisamos ter na nossa vida é o perdão. Como nós queremos imitar a Deus se nós não perdoamos? É interessante. Perdão. E Deus não nos cobra perdão de pecados, Ele nos cobra perdão de ofensas.
O que Ele deseja que nós exercitamos é o perdão de ofensas. Mas o que significa isso, pastor Maurício? Eu vou te ensinar hoje. Se você não sabe, se você já sabe, vai saber de novo. Aqui nós temos uma imagem da cruz. O perdão de Deus é o perdão de pecados. É o que desceu do céu para a terra. O perdão de ofensas é o que nós praticamos nessa atmosfera. E nós formamos a cruz. Então primeiro Deus nos perdoa assim, para depois nós termos condição de perdoar assim. Ele nunca vai te cobrar perdão assim, sem antes você receber perdão assim. Então o que Jesus vai falar não é sobre nós não entrarmos no reino do céu porque não perdoamos, mas é sobre nós não vivermos o todo dele aqui na terra. E eu vou te mostrar biblicamente sobre isso. Por exemplo, Efésios capítulo 4, verso número 32. Olha o que ele vai dizer. Efésios 4:32. Antes sedes uns para com os outros o quê? Benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E aí ele vai dizer: sede pois imitadores de Deus. Então, uma das características de Deus é o perdão. Já logo, se eu quero ser um imitador dele na minha vida, na minha casa, na minha família, eu preciso aprender a desenvolver o perdão. E isso é tão sério, gente. Tem muito cristão azedo na igreja porque não perdoa. E quando você não perdoa, olha o que Jesus fala em Marcos 11, versículo de número 25 e 26. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, o que você tem que fazer? Perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas olha o que diz no 26. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas o quê? Ofensas. Olha que interessante. Se você for a Mateus, deixa esse texto aberto. Mateus capítulo 6, verso de número 14, na oração do Pai Nosso. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. E o que decorre disso? Decorre que muitos lares se desfazem, muitos relacionamentos se desfazem, e a gente acha que o simples fato de eu trocar de endereço, as coisas vão mudar. E não vão mudar. Por quê? Porque faltou perdão na minha vida. E quando falta perdão, eu deixo de ser a imagem de Deus, eu estou sendo a imagem de Adão. Porque o perdão é o exercício de um pagamento de dívida. Deus não sugeriu o perdão. O perdão entra para nós como um mandamento. Por isso que Deus é rico em perdoar. É a essência dele. Amém? Quando há arrependimento, no coração de Deus há o perdão. Está sempre disposto a perdoar. Agora nós precisamos entender o que é o perdão. O perdão é o pagamento de uma dívida, que não foi você que fez, mas você decidiu pagar a dívida por aquele que fez. Um exemplo, estamos eu e o pastor Everton. Ele é dono de um mercado.
E eu sou seu cliente. E ele me fiou. Me deu a caderneta para mim comprar o mês todo com ele. Então todos os dias eu pego as frutas, os legumes. De repente pego algumas coisas mais pesadas, mais grosseiras, como diria minha mãe. E eu vou consumindo isso. O acordo é quando chegar o final do mês, o 5º dia útil eu recebo. No 6º dia eu procure ele e pague a minha caderneta. Mas aí chega o 5º dia, eu recebo e eu não pago a caderneta. E fica um clima entre nós. Eu sou devedor e ele tem 2 coisas a fazer: se dignar pela cobrança, ficar com raiva, com ódio, com mágoa no coração, e o qual ele será muito prejudicado, ou ele me perdoa a dívida. Ele escolhe. Se ele perdoar a dívida, ele vai ter que chegar e dizer: ó, você não me deve mais nada, está quitado a tua dívida. Mas eu sou devedor, esse é um problema teu. Eu decidi te perdoar. Conviva com isso agora. Você está entendendo? Quando você decide oferecer o perdão, não importa se a pessoa errou com você, não importa se você é o certo, mas você decidiu liberar a quitação daquela dívida que a pessoa gerou com você. Deus é assim. Nós tínhamos uma dívida com Ele. Você quer ver como? Mateus 18. Versículo 23. É uma parábola que Jesus estabelece, falando sobre alguns elementos. Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Ponto. Quem é o rei? Deus. Quem são os servos? Nós. Agora ele está contando uma parábola, ele está ilustrando o assunto. E ele diz: o rei mandou chamar o Maurício que devia para ele. E devia quanto? 10.000 talentos. Diga comigo: 10.000 talentos. Vamos lá, 10.000 talentos. O que representa isso, professor Charles? Representa que não tem como pagar. Quanto? 34 quilos de ouro puro. Paga? Não paga. Diga comigo: é impagável. Esse era o nosso preço do nosso pecado. Impagável. Isaías diz que se nós pegássemos todo o cedro do Líbano, que é a madeira mais cara do mundo, e todo o gado da face da terra, e oferecêssemos a Deus pelos nossos pecados, ainda assim não cobriria o valor do nosso pecado. Olha o que Jesus vai dizer. E passando a fazê-lo, trouxe o que lhe devia 10.000 talentos, 40 quilos de ouro. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o seu senhor que lhe fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, para que pagasse a dívida. Então o servo, prostrando-se, disse reverente: Senhor, se paciente comigo e te pagarei. Não tem como pagar. Aí ele diz: eu vou perdoar a tua dívida. Tu não me deve mais 40 quilos de ouro. Maurício, pode voltar para tua casa. Aí o Maurício sai cheio de gozo. Vou congregar na fonte de bênção. Aí ele encontra o Everton. Ó. Verso 28. Saindo o Maurício, encontrou o Everton. Ele era um dos seus conservos. Ele devia. Quanto que ele devia? 100 denários. É pagável 100 denários, sim ou não? Sim. Quanto é que correspondia a 100 denários? 3 meses de trabalho.
Um denário era um dia de um trabalhador em Israel. Então 3 meses pagava a dívida. Eu pego o Everton e me paga os 100 denários. A imagem de Deus não dá nem perto de mim. Paga agora. Aí o Everton diz: paciente, calma. Lembra do amor? Paciência. Calma, eu vou te pagar. Não quero saber, se tu não me pagar agora, pode botar na cadeia, até saldar o último centavo que tu me der. Alguém ouviu? Diga comigo, alguém sempre ouve. Diga comigo, alguém sempre ouve. Foi ao rei e disse: Senhor, sabe aquele servo que tu perdoastes aquela dívida? Sei sim. O que tem com ele? Pois ao sair da tua presença ele encontrou alguém que lhe devia. Pouquinho sim. E ele não perdoou. Ele mandou executar a dívida. Olha o que diz o texto. Verso 32. Então o seu senhor, chamando, disse-lhe: servo malvado. Interessante que ele diz servo. Servo malvado. Perdoei-te aquela dívida toda, porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Ele está dizendo: tu não deveria ter olhado para a minha atitude, para viver o que eu estava te ensinando? O que Deus espera que nós fazemos na igreja todo sábado, todo domingo, toda quinta-feira? O que você acha que Deus espera de nós, queridos? Hã? Você já parou para pensar isso? Olha o que ele vai dizer no verso 34. Indignando-se o seu senhor, o entregou a os... Circula essa palavra verdugo. Essa palavra verdugo significa atormentadores. Você sabia disso? Você sabe por que tem muita gente infeliz na igreja, vive atormentado? Porque não tem refletido a imagem do seu Criador. As ofensas, não posso. Não, pastor, não aceito esse negócio aí que fizeram comigo. Não, minha esposa não pisou na bola comigo. Não quero saber, pastor. Isso não tem perdão. E Deus olha e diz: como é que é? Tu quer ser meu imitador com essa atitude? Não. Você está sendo egoísta e duro de coração. Aí a pessoa diz: não, vou mudar de casa que daí melhora. O verdugo está junto. Não, eu vou mudar de trabalho. O verdugo está junto. Eu vou mudar de igreja. O verdugo está junto. Por quê? Porque não é a igreja, não é a casa, não é o lar, não é o emprego. É a atitude que nós não tomamos condizente ao que a Bíblia ensina que nós temos que tomar. E Jesus não está falando que nós não vamos subir para o céu. Ele está dizendo que você, em tudo o que for fazer, não vai conseguir ter sucesso enquanto você não aprender a imitar a Deus na sua essência. Então o nosso sentimento ao vir à igreja é dizer: Senhor, eu quero ser um imitador teu. Me ensina, Senhor, a amar como tu ama, a perdoar como tu perdoa. Me ensina, Senhor, a desenvolver isso dentro de mim. Eu preciso disso, Senhor. Eu quero que a minha casa possa refletir a tua glória. Eu quero que o mundo tenha ciúme do meu relacionamento, a minha família, com base ao que eu estou vivendo contigo. Então a vontade de Deus, boa, perfeita e agradável, é nos ensinar a viver o Evangelho de Cristo, dando o nosso coração a Ele, e deixando Ele nos transformar de glória em glória, nos fazendo semelhante a Jesus, semelhante a Ele, andando como Ele andou, se movendo como Ele se moveu, em amor, em perdão, em misericórdia.
E começa dentro da nossa casa. Então Pedro diz: quando te ultrajado, não revidou. Quando te ultrajarem, não te preocupe com isso. Pegue o ultraje e leve a Deus, o reto e justo juiz, que vai olhar e vai fazer justiça. Não somos nós o dono da justiça, é Deus quem é dono da justiça, amém? É Ele quem faz retamente todas as coisas. Então ele diz: traga esse servo. Ele diz: servo malvado, te dei exemplo, te ensinei, mas você não quis colocar em prática. Você não perdoou ofensas, eu perdoei pecados. Aí você nota a dureza do coração da humanidade, porque muitos estão dentro da igreja e não estão perdoando, preocupado em perder. Eu aprendi isso desde o princípio que eu cheguei na igreja. Eu posso perder tudo, querem levar, levem, mas eu não quero perder a presença de Deus. Essa é a mais importante na minha vida. É o maior tesouro que eu recebi dele. Não são as bênçãos que ele pode me dar, mas é a presença dele em mim, na minha casa, que dia a dia vai mudando e alterando a minha maneira de viver, que vai trazendo a sua imagem dentro de mim, que vai mudando características dentro de mim. Eu sei como eu era, eu sei como eu estou. Eu sei que isso só foi possível graças à bondade dele. Ele não desistiu de mim, mas eu disse: Senhor, obrigado por eu poder olhar para mim e ver como o Senhor me deu oportunidades para mudanças, para refletir a glória do Pai. A essência do Evangelho é essa. Então, se Deus faz uma cura, o objetivo é te chamar a atenção, para que você volte a Ele e perceba que a fonte tem mais para te dar, principalmente para mudar coisas que você não consegue mudar sozinho. O Evangelho é transformação. Transformação, queridos. E eu quero terminar com a carta de 1 Timóteo. Olha só, capítulo 1, verso 12. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Verso 13. A mim que em outro tempo era, olha o que ele vai dizer. Era o quê? Era o quê, igreja? Em outro tempo. Não era aquele agora. Aquele agora tinha se transformado. E perseguidor insolente, mas obtive misericórdia, porque aquilo que eu fiz na ignorância e na incredulidade. Verso 14. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para buscar os pecadores, dos quais eu sou a principal. Mas por esta mesma razão foi-me concedido misericórdia, para que em mim a principal evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Sabe o que Deus faz ao te salvar? Ao salvar a tua casa, que você seja um exemplo para muitos que ainda precisam ser salvos. Talvez teu vizinho da direita, talvez teu vizinho da esquerda, talvez um colega de trabalho, mas que possa evidenciar a vida do Filho de Deus na tua vida, ao ponto que aquele que está nas trevas, quando você chega com a luz, ele possa sair do buraco onde ele está. Essa é a razão do Evangelho. É esse Evangelho que eu criei. É esse Evangelho que eu carrego dentro de mim por mais de 30 anos. É um Evangelho que evidencia a nossa vida, que
faz com que as pessoas olhem para você. Não tem que olhar para mim não, tem que olhar para Deus porque eu sou falho. Negativo. Pode olhar para mim sim. E se alguma coisa errada eu estou fazendo, pode me cobrar. Porque Jesus me chamou, te chamou para evidenciar Ele nessa terra pecaminosa. Deus quer que você seja uma referência, uma luz a brilhar. Ele quer que a tua casa, a tua família reflita a glória de Deus. Essa é a vontade do Pai. Esse é o desejo de Deus. Que o teu casamento seja um manancial de vida, seja um ninho de amor, que outros possam olhar e dizer: tu tem algo diferente no teu casamento. Você pode dizer: é verdade, eu tenho, mas eu só tive isso quando eu abandonei o orgulho, quando eu quebrei as vaidades do meu coração e quando eu deixei Cristo na sua plenitude habitar em mim. Aí eu comecei a amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Antes amava com amor egoísta, um amor que só queria para si próprio. Agora estou amando com amor ágape. É um amor que sustenta, é um amor que crê, é um amor que supera todas as coisas. É isso que Deus deseja em nós, na minha vida e na tua vida. Então nessa noite, feche os teus olhos, diga para Deus: Senhor, eu desejo, eu quero que acima de tudo a tua presença possa aparecer na minha vida mais do que as minhas deficiências. Diga: Senhor, eu quero e eu desejo que o Senhor possa me transformar de glória em glória. Comece a dizer para o Senhor: eu como marido, você como esposa, você como filho, comece a dizer: Deus, eu quero manifestar a tua glória. Eu quero ser uma referência da tua presença, Pai. Paulo disse: eu era no passado assim, mas agora Deus me transformou. E me transformou para que eu fosse uma evidência de que Deus transforma pessoas, de que Deus tira o pecador do pecado, que transforma o imundo e purifica. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade do Pai. Senhor, nós te adoramos nesse lugar.